Boa noite a todos, irmãos. Amém. Deus os abençoe a todos. Também aos nossos irmãos que pela internet estão nos assistindo. Parece que o som não está bem, né? Na internet também. A imagem parece que está saindo, mas o som está com problemas, né? Mas de todas as formas, a nossa principal objetivo aqui na casa do Senhor é adorá-lo. Quando eu estive agora, por último, ali no Rio Grande do Sul, ali em Santa Catarina, na divisa com o Rio Grande do Sul, eu sempre gosto de contar aos irmãos sobre aquela pintura a qual Leonardo da Vinci, aquele pintor italiano, pintou a respeito do rosto de Cristo. E enquanto ele estava pintando, depois dele ter gasto muito tempo pintando, aí então ele o seu e perguntou para aquele amigo: eu gostaria que você olhasse nesse quadro, pode ser melhorado, o que há que pode ser feito, o que você tem a dizer, pois aquele amigo dele era também um pintor de quadros. E o amigo dele então ficou olhando aquela face de Cristo, era o quadro da ceia, a última ceia, e o amigo dele então ficou tão admirado tinha acabado de terminar, e então ele disse: eu observo e vejo que aquela taça que está ali pintada, que coisa linda, que coisa maravilhosa, está simplesmente perfeito, Leonardo. Aí então Leonardo pegou o pincel e foi lá e apagou a taça. Aí o amigo dele disse: mas por qual motivo está fazendo isso, Leonardo? Ele disse: quando eu pintei este quadro, eu o pintei para que Cristo fosse a principal atração, e se algo está tomando lugar, precisa ser apagado. Da mesma forma somos nós, né? Na realidade, eu não sou a pessoa mais importante aqui nesta noite, e vocês também não são as pessoas mais importantes. Se há alguém importante aqui nesta noite, é o Senhor Jesus Cristo. Amém. E nós viemos para adorá-lo. Nós viemos para falar dele. Às vezes, quando você ouve um hino, são diversas estrofes, mas nenhuma única vez pronuncia o nome de Jesus. Hinos belos, frases bonitas, melodias muito belas, mas o nome de Jesus não fala nenhuma vez. Sendo que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele deveria ter a prioridade em tudo aquilo que fazemos. Ele deveria encontrar lugar ou no hino, ou numa estrofe, ou na oração, na pregação, numa conversa particular, seja o que for. Jesus Cristo deveria ter a prioridade em nossas vidas. Amém? Nós vamos curvar as cabeças e vamos, neste momento, fazer uma oração antes de podermos lermos as Escrituras. Nosso Deus, amável Senhor, cada um destes filhos tem saído dos seus lares, depois de um dia de trabalho, de cansaço, de dificuldades, muitas lutas, provas, aflições, perseguições, e eles vieram, Senhor, para encontrar um descanso nos braços do Senhor. Que o Senhor dê esse descanso a eles, pois o Senhor mesmo foi quem disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se há alguém, Pai, nesta noite que precisa de um alívio, algum irmão, alguma irmã nesta congregação, ou através, Senhor, daqueles que nos estão assistindo, nós pedimos, Pai, que o Senhor possa encontrar aonde eles estiverem. Bem ali, Senhor, no secreto de seus corações, da sua alma, que eles possam saber que há um Deus todo-poderoso, capaz de alcançá-los nesta noite e levar a eles a uma altura muito alta, Senhor. Que cada coração se regozije em Tua presença,
pois o gozo do Senhor habita entre nós, está dentro de nós, pois a Bíblia diz: o reino de Deus está dentro de vós. Pai, que este reino, Pai, nesta noite possa ser manifestado, que a palavra, Senhor, ao ser falada, seja ungida, Senhor, que os corações sejam ungidos, e que a unção tome conta desta congregação, pois nós as pedimos no nome de Jesus Cristo e para a tua glória. Amém. Graças a Deus. Nós vamos ler a Bíblia, qual escritura que está no livro de Deuteronômio. Deuteronômio quer dizer duas leis. E nós vamos tomar no capítulo 8. E vamos já iniciar desde o versículo 1, onde diz assim a palavra: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Amém. Deus abençoe. Podeis tomar seus assentos. Nós queremos, antes de orarmos ao Senhor, viemos esta noite para orar. Nós queremos pensar sobre alimento escondido. Tomamos por base esse versículo 3 de Moisés, exortando o povo para que recordassem de todos os benefícios. Ele disse que ele te sustentou com um maná que tu não conheceste. O maná que eles não conheciam. Aquele maná sempre existiu. O maná não existiu naquela manhã quando Deus lançou ali no acampamento, no arraial, e eles se alimentaram. O maná sempre existiu, só que eles não conheciam. Eles nunca tinham visto, nunca tinham experimentado, nunca tinham observado. Mas Deus estava escondido naquilo. E Deus disse para eles que eles agora iam ser sustentados através deste maná escondido. E se tem uma coisa que Deus ama fazer, é se esconder. Por isso que Jesus nunca foi compreendido, porque Jesus era Deus escondido. Por isso que os anjos das eras da igreja não puderam ser percebidos, porque eles nada mais eram do que anjos que tinham o maná escondido, e eles então, cada um deles, desde Paulo, durante o seu tempo, Deus, através daqueles mensageiros, tinha um verdadeiro maná, um verdadeiro alimento escondido em cada um daqueles mensageiros, para que aquele mensageiro, pois o maná era comida de anjos, no natural, este maná, que Moisés disse que eles agora iam ser sustentados por este maná, era comida de anjos. E através das eras da igreja, também anjos, outra vez, anjos terrenos, anjos terrestres, agora também tinham um maná espiritual para entregar para o povo da sua era.
E Deus, Ele ama fazer isso. Ele ama se esconder. Por isso Deus usa parábolas, nas parábolas Ele se esconde. Deus usa símbolos, porque todo o livro do Apocalipse é um livro de símbolos, desde o Gênesis falando de árvore, falando de tantas coisas, porque Deus, Ele quer o quê? Ele quer se esconder. Ele fala em selos. Então Deus sempre se escondendo para o quê? Para que Ele pudesse se revelar. Porque Deus ama se esconder para poder se revelar. Enquanto Ele se esconde para alguns, Ele se revela para outros. Enquanto Jesus disse que Ele estava ali, vós não podes me ver. Como não podes me ver? Eles estavam vendo Jesus todos os dias, mas eles não podiam ver a Ele como o Filho do homem, como o Filho de Deus, como o Messias. Isso eles não podiam ver. Então, Deus se revela sob a revelação de Jesus Cristo. Do que Jesus Cristo é, que Jesus Cristo é o pão da vida, que Jesus Cristo é o maná escondido, que Jesus Cristo é o tudo, e Ele quer que o homem não confie nele, não confie nele próprio, não se governe ele próprio, mas Deus quer que este homem deixe essa parte da revelação para Deus. Deus quer que o homem simplesmente creia e receba aquilo que Ele envia. É isso que Deus gosta de fazer. Deus, sabendo que Abraão ia ser herdeiro de todas as coisas, Ele disse: ocultarei eu a Abraão as coisas que vou fazer? Deixarei escondido de Abraão o plano que eu tenho para destruir Sodoma e Gomorra? Deixarei escondido para a noiva da sétima era que uma perseguição vem contra ela? Deixarei oculto, escondido o segredo dos 7 trovões, o segredo dos 7 selos, para a noiva do tempo do fim? Porque se nós somos os herdeiros do milênio, se nós somos os herdeiros da nova terra, do novo céu, então Deus não pode deixar as coisas escondidas de nós. Ele é um alimento escondido para aqueles que se perdem, mas para os que se salvam, Ele é feito conhecido. Ele é feito revelado. Porque Jesus disse: ó pequeno rebanho, aprouve ao Pai revelar estas coisas a vós, aos pequeninos. Então, o profeta, ele diz que na era de Pérgamo, uma das promessas daqueles que vencessem, dos vencedores, é que eles iam comer o maná escondido. Então ele diz assim, sua palavra é o pão. É o maná perfeito, que se o homem por ele viver, nunca morrerá. Está falando de uma morte natural. Está falando de algo espiritual. Mas, agora veja o que aconteceu na primeira era da igreja. Mas depois da morte daqueles pais, ninguém mais parecia conhecer a verdade. Depois que a igreja primitiva, depois que Paulo, depois que o último apóstolo, depois que João partiu, e ali ficou Policarpo, e ali ficou aqueles homens que vieram sob o ensinamento, sob a unção, daqueles homens de Deus que tinham a palavra naquele tempo do leão. Agora a era havia começado a se escurecer, e eles haviam perdido. Então o profeta diz, neste tempo, este maná pareceu ter sido escondido do povo. Porque lá, no Antigo Testamento, no tabernáculo do deserto, o maná ficava escondido em um lugar que não era todos que podiam ter acesso.
Apenas o sumo sacerdote entrava. Mas quando o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos, ele representava todo aquele povo que ficava lá no átrio. E se ele pegasse aquele maná, e ele pegasse um bocado daquele maná, e ele comesse aquilo, aquele maná que foi colocado já ali dentro daquele vaso de ouro, sob o Santo dos Santos, já havia muito tempo que estava ali. Mas ele não estava deteriorado. Ele podia fazer aquilo, ele podia comer aquilo, e quando ele saía, ele tinha algum recado para o povo. Ele podia falar algo para o povo. Deus podia encontrar-se com este sumo sacerdote ali dentro, e podia, depois de ele ter entrado com o sangue, depois de ele ter visto a glória de Deus, depois de ele ter experimentado do maná escondido, ele podia sair lá fora e falar alguma coisa para o povo, algum segredo para o povo, algo que Deus queria falar com o povo. Então, depois, isso pareceu ter sido escondido do povo. Mas em cada era, Deus começou a dar novamente a revelação que estava escondida. Deus começou a abrir outra vez. Aquela arca espiritual agora começou a se abrir, e cada um daqueles anjos. Porque agora aquele anjo, ele tinha uma comida. Porque a comida de Paulo, o primeiro anjo da igreja, então ele veio naquele fundamento de fé. Aí veio o segundo anjo da igreja, ele tinha um outro alimento escondido, porque aquilo era alimento de anjo, então ele veio com virtude. E assim sucessivamente, cada anjo agora podia tirar daquela arca aquele alimento escondido, lá que estava lá diante de Deus, lá diante da glória de Deus, e podia vir e dar ao povo este alimento escondido. Então o profeta diz, a revelação que estava escondida neste último dia, segundo Apocalipse 10:7. Então Apocalipse 10:7 também, como um anjo, ele também foi dado a ele um maná escondido. Ele também tinha. Ele não tinha só um maná escondido para a 7ª era da igreja, mas agora ele tinha um maná de todas as eras da igreja, todo o alimento de Deus, os segredos de Deus, aquilo que não ficou conhecido, aquilo que não ficou revelado, esse alimento escondido que estava já há 2000 anos, que era um grande segredo, agora este profeta, agora este anjo, ele tinha todo este alimento, esta comida de anjo, porque agora era um alimento, disse aqui Moisés, um maná que tu não conheceste, porque você estava em algum lugar, mas você não conhecia este maná. Você pensava que você conhecia a Bíblia, mas você não conhecia a Bíblia. Você lia a Bíblia e você não via, estava escondido. Mas um dia, este anjo ele veio, o que ele fez? Deus encontrou-se com ele, lá no Santo dos Santos, e ele ouviu um recado de Deus, e Deus então falou com ele, e ele experimentou daquele maná, e ele veio, e então ele disse para você o que era aquele segredo. Porque era para fazer isto. Eu disse, um profeta virá e revelará todos os mistérios do Senhor. Ora, eu disse que em cada era os mensageiros receberam a verdade escondida. Mas eles não receberam só para si mesmo, porque só o sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos, só ele. Mas ele não ficava com aquela glória só para ele. Quando ele saía, ele também repartia aquela glória com toda a congregação. Congregação que estava lá fora, no lugar santo. Eles agora, depois que esse sumo, eles ficavam em expectativa. Uma expectativa tão grande, olhando, observando a saída do sumo sacerdote, do lugar onde o maná estava escondido. E eles esperavam, eles pensavam com eles, algo de novo vai vir hoje. Algo vai ser entregue. O sumo sacerdote entrou no Santo dos Santos, e ele experimentou do maná,
E nós estamos aqui esperando para ver o que estava escondido que vai ser revelado. Então, ele começava a distribuir. Mas é como aconteceu quando os discípulos foram pedidos para distribuírem os pães e os peixes às multidões. Jesus deu-lhes o alimento partido. Então veja, esse Cristo, sumo sacerdote, também deu a eles o alimento partido. Ele disse: o que eu faço é o que eu ouço do meu Pai, o que eu vejo o Pai falar, o que eu vejo o Pai fazer. Depois de eu ter estado na presença do Pai, então isso eu transmito para vocês. Jesus deu-lhes o alimento partido e eles, por suas vezes, distribuíram ao povo. Deus dá o seu maná escondido ao vencedor. Não pode ser de outra maneira. Ele não abriria seus tesouros àqueles que rejeitam o que já está revelado. Então, rejeição à palavra de Deus faz com que Deus não abra a sua arca, onde está o seu tesouro revelado, o seu alimento escondido, para repartir com quem rejeita. O que eu tenho falado sobre o mensageiro de cada era, recebendo de Deus algo da verdade original do Pentecostes, está tipificado no Velho Testamento, onde Moisés foi ordenado a tomar do maná e colocá-lo em um vaso de ouro atrás do véu, no Santo dos Santos. Ali, o sumo sacerdote de cada geração, veja, cada sumo sacerdote de cada geração, cada anjo de cada era, de cada tempo, ele vinha e ele também tinha acesso. Quando mudava o sumo sacerdote, aquele sumo sacerdote entrava, tinha contato com o maná escondido. Quando aquele anjo da era morria e vinha outro, ele tinha contato também com o maná escondido para dar para o povo de Deus de sua época. Então, este sumo sacerdote de cada geração, podia entrar com o sangue do sacrifício. Então ele podia tomar uma pequena porção deste maná, porque ele não se deteriorava, que fazia parte da porção original, e comê-lo. Então o sumo sacerdote, que era o representante, ele podia fazer isto. Ele podia entrar na presença de Deus, ouvir de Deus, experimentar. Você nunca saberia como era a sexta dimensão. Mas o anjo desta era foi lá na sexta dimensão, entrou, disse como era e voltou para dizer para vocês como era. Isto é alimento escondido. Você nunca sabia o que era o primeiro selo. Você nunca sabia o que era o segundo selo. Você ia à igreja, você voltava da igreja, você ficou 20 anos, 30 anos, indo e voltando, e você nunca sabia o que significava o cavalo branco, o cavaleiro do cavalo branco, você não sabia o que significava o pão asmo, você não sabia o que significava o vinho, você não sabia o que significava o lava-pés, nada dessas coisas você sabia. Mas o sumo sacerdote desta era entrou lá, Deus lhe deu alimento escondido, e agora ele contou para vocês o que era esse alimento. Então ele podia pegar, ele podia comer a porção deste alimento. Em cada era, ao mensageiro do Senhor para aquela era, foi dada a revelação de Deus para aquele período. Então você não podia exigir de Lutero algo que nós temos hoje, porque para ele foi dado só justificação. Ele só pôde ver isso, porque o tempo que ele vivia, eles diziam que era por obras, eles diziam que era por indulgências, eles diziam que você tinha que subir uma escada de joelho e pagar penitência. E então, quando ele foi revelado que o justo viverá pela fé, aquela foi a porção dele. E aquela foi a porção que ele então, do alimento escondido, do maná escondido que ele pôde entregar ao povo. Então, para aquela era, foi dada a revelação de Deus para aquele período específico. Uma vez que o mensageiro fosse iluminado pela verdade,
ele anunciaria esta verdade ao povo. Até na natureza, Deus gosta de se esconder. Quando no princípio, no Éden, nunca foi tão frio como é hoje, porque as temperaturas tão baixas e tão altas foi depois do dilúvio. Até então a terra tinha uma temperatura boa. O profeta fala isso na mensagem "Há um homem aqui que pode acender a luz". Então, a partir lá no Éden, quando as coisas ainda funcionavam normalmente, o tempo, Adão e Eva e tudo mais, e depois veio o rigor do frio, depois veio o rigor do calor. Então Deus providenciou até mesmo para que uma pequena árvore escondesse sua vida embaixo da terra. Durante o inverno rigoroso, quando a vida vai lá para baixo, ela está escondida de morrer. Ela está livre de perder-se. Mas quando chega outra vez o outono, e as folhas começam, a vida começa a levantar, e na primavera, então, essa vida começa a mostrar através das folhas outra vez. Da mesma forma, Deus fez neste tempo. Quando a palavra estava completamente morta, os pentecostais vieram com sua mensagem de restauração de dons. Era um maná escondido? Era. Restauração de dons, dos dons do Espírito Santo, era maná escondido até aquele tempo, quando Deus comissionou o 7º anjo, Malaquias 4, para levar ao mundo não apenas aquele dom de cura, mas depois daquele dom de cura, viria a distribuição do maná escondido para a noiva da 7ª era. Então o que era? Era o alimento saindo daquele inverno denominacional, saindo daquele pentecostalismo morto, e agora a vida brotando através da restauração da árvore noiva, para trazer os frutos outra vez, que foi lá na igreja primitiva. Ah, nós somos da igreja primitiva. Você vê por aí tudo. Nós somos a igreja primitiva. Então vamos fazer uma pergunta para vocês que são da igreja primitiva. Se diz para eles: vocês praticam João 13, o lava-pés? Não. Daí eles já arrumam uma desculpa. Não, isso é para os dias de Jesus. Mas é para os dias de Jesus? Você já leu São João 13? Jesus dizendo: assim como eu fiz, façais vós também? Veja, assim como eu fiz, façam vocês também. Bem-aventurados sois se as fizerdes. Porque eu vos dei o exemplo, para assim como eu fiz, façais vós também. Pronto. É isso, e essa é a menor coisa mais pequena que tem das Escrituras. Né? Então, Jesus disse: o Filho do Homem vos dará vida, porque o Filho do Homem é o alimento. Porque a este, o Pai, Deus o selou. Então, o Filho do Homem é que dá o quê? Vos dará alimento. Filho do Homem que vos dará alimento. Veja este Deuteronômio onde nós lemos aqui, ó. Nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. E quem é a boca do Senhor? Porque o pão vai sair da boca de quem? A boca do Senhor. E quem é a boca do Senhor? É o profeta. Esta é a boca do Senhor. E ele disse que se alimentaria de tudo que sai da boca de Deus. Ele diz assim, ó: vê, a sua fé
ancora você em Cristo. Tua fé ancora você em Cristo. Isto, você crê nisto, você aceita isto, você diz que está correto, você reconhece que isto é a verdade. E você é um cristão, então você tem vida eterna em crer nisso. Você entrou em Deus, você está no acampamento, o maná está caindo e você está comendo. Amém? O maná está caindo e você está comendo. Queríamos saber por que então descobrimos que este maná aparecia. Ele caía no chão, logo desaparecia. Então vinha outra vez e depois desaparecia, todo dia. Alguns, às 9 horas, já haviam desaparecido. Nós vemos que este maná, quando ele caía, Deus o enviava para prover vida para os filhos de Israel em sua jornada. Então Deus disse a Moisés e a Arão para fazerem uma grande panela dourada, um vaso de ouro, e que a enchesse completamente de maná e colocasse no lugar santo, ou no mais santo dos lugares, perto da arca. Este maná seria colocado perto da arca, e ali ele nunca estragaria, ele nunca ficaria velho, ele nunca perderia sua doçura. Você está vendo? Observe aqui, nesta câmara interior, estas pessoas que vivem aqui dentro. Veja, o coração é a morada de Deus. No Velho Testamento, Deus habitou em sua glória sobre a arca, e o coração é a arca. O coração é a arca. Deus habita não na cabeça, no coração. Deus não é conhecido através de teologia. Então, aquilo que é oculto para uns é revelado para outros. Eles tinham o maná natural. E se você olhar, vamos ler aqui em João, no capítulo 6, porque quando Jesus, ele começou a mostrar aquelas pessoas do seu dia, que ele era o maná, que havia sido derramado lá no deserto, ele disse assim em São João, capítulo 6, e verso 31. Olha, verso 27. Trabalhai, falando para aquelas pessoas ali, que vieram só para comer o pão natural. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Quem dará a comida? O Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai o selou. Então este Filho do Homem, ele era um selo. Ele era o selo. Porque, ele disse, porque a este, o Filho do Homem, vos dará comida que permanece para a vida. Porque a este, o Filho do Homem, o Pai, Deus, o selou. Ou seja, fez dele um selo. Fez dele um selo. Verso 31. Aí eles disseram, nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Eles falaram para Jesus que Deus deu a comer o pão do céu. Agora, veja o que Jesus fala no verso 32, a respeito deste pão que eles estavam se referindo. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Então Moisés, o que ele deu para eles? Moisés, depois deles terem reclamado, porque eles diziam que estavam com fome, não que eles passariam fome, mas eles tiveram fome. É diferente, né? Ter fome e passar fome são duas coisas diferentes. Então eles queriam pão. Então, dá pão para eles. Deus derramou pão. Daí eles não queriam mais pão, estavam enfastiados pão. Queremos carne.
dá carne para eles, dá codorniz para eles. Daí eles enjoaram da codorniz, agora queriam tempero. Eles queriam alho, eles queriam melão, eles queriam pepino, eles queriam cebola. Eles queriam uma coisa temperada. Então Jesus disse para eles assim, ó, o que Moisés deu para vocês não é o pão, o verdadeiro pão do céu. Porque o que Moisés deu era para alimentar o corpo físico. Mas Jesus, ele disse, eu sou o verdadeiro pão do céu, porque eu alimento a alma. Então esse é o verdadeiro pão do céu, esse é o verdadeiro maná, esse é o verdadeiro alimento escondido. E quem dava isso? Quem vos dará? Ó, agora ele vai dizer aqui, ó, versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. E aqui ele diz no verso 27, que o Filho do Homem é que vos dará este alimento escondido, porque a este o Pai o selou, ele é um selo. A este o Pai o selou. Então ele está trazendo para você uma comida verdadeira. A palavra pão, na mensagem Tempo da Colheita, a palavra pão sempre significa estar alimentado. E não só de pão viverá o homem, como este pão somente. Não desse pão de Moisés, que só alimentava a carne, o corpo, o físico, para não morrer o físico. Mas ele está falando de algo para não matar a alma. Deste pão, eu sou o pão da vida, esse que traz vida. Então, e não só de pão viverá o homem, como este pão, somente, mas através de cada palavra. Então, esta é a palavra pão, guarda isto na mente. Este é o pão que a igreja, através de cada era, tem se alimentado. Tem sido o maná escondido apenas para o vencedor. Só o vencedor está se alimentando do alimento escondido. Só aqueles a quem Deus tem revelado, aqueles a quem não tem rejeitado, a este o Pai revela. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar. Nesta noite nós queremos falar com Deus, porque a oração, ela, como foi cantado nesta noite, a oração é essencial. A oração é necessária. Nós falamos quarta-feira passada sobre a oração. Não esta oração compartilhada na igreja. Falamos da oração em secreto, do lugar em secreto. E nós sabemos que nós precisamos desta oração, porque é a hora mais tardia. No tempo de seca, Deus providenciou para Elias um alimento escondido. No tempo da perseguição, do concílio que virá, Deus também tem nos levado a um lugar secreto para nos dar o alimento escondido. Deus nos abençoe. Se você quiser vir ao altar, o altar está aberto. Se você quiser orar aí mesmo, você pode orar aí no lugar. Vocês que estão em casa, nos lares, estão em ajuntamento, e vocês querem aí em casa também se juntar a nós em fé, e agradecer a Deus por este alimento que o Filho do Homem trouxe, este alimento escondido. Se você quer falar com Deus, este é o momento, esta é a hora. Derrame-se, fale, diga a Ele o que você precisa, agradeça a Ele, fale com Ele, pois Ele quer ouvir a tua voz, quer ouvir a tua petição, quer ouvir o teu pedido. Nosso Pai Celestial, nós estamos tão agradecidos, porque nesta hora do fim, Senhor, o Filho do Homem, a manifestação do Filho do Homem, quando o Filho do Homem se manifestasse, ele faria, Senhor, duas coisas. Este mensageiro, ele faria, ó Deus, aquilo que Malaquias 4 deveria fazer, converter o coração dos pais aos filhos, e como sétimo anjo revelaria
todos os mistérios de Deus. Ele traria todo o alimento escondido do mundo e traria este lugar secreto para a noiva deste tempo do fim, Senhor. E nós, vendo que somos tão indignos, Pai, mesmo assim o Senhor olhou para nós, nos tirou da confusão da religião, nos tirou, Senhor, do mundo, da condição em que vivíamos, e nos trouxe para o reino de amor deste Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. E agora, Pai, quando o tempo vai escurecendo, nesta era tão escura, Senhor, permita que esta estrela da alva, o Senhor Jesus Cristo, resplandeça em cada coração. Queremos, Pai, nos alimentar deste alimento escondido, este maná do vaso dourado, da panela, da mesa, ó Deus, deste tempo do fim, quando o Senhor prometeu que estes filhos não ficariam sem receber, Pai, o segredo de Deus, porque os segredos de Deus seriam entregues, e tem sido feito por anos, Senhor. Teu anjo tem partido, seu corpo tem saído, mas a sua voz continua ecoando neste tempo do fim. Mensagens sendo escritas, traduzidas para diversas e variadas línguas, e a noiva tem levantado adornada de cada nação, Senhor. A noiva tem se aprontado, a esposa do Cordeiro, Senhor, tem vestido as vestimentas da palavra. Nós somos agradecidos, ó Deus, porque nós somos, Pai, estes filhos do tempo do fim. Nós somos, Pai, representados ali em Ruth, quando ela, Senhor, veio no tempo do entardecer, ali colhendo aquelas espigas, Senhor, da cevada, Pai. E este tempo, Senhor, do fim, esta noiva, Pai, tem recebido este parente redentor. Este parente redentor que tem tomado, tem desposado esta noiva do tempo final. Deus, ajuda a nossa fé, Senhor. Ajuda-nos a avançar neste caminho. Ajuda-nos a entrar na presença do Senhor. Sacode-nos, ó Deus. Tira cada pena solta da nossa vida. Vê se há em nós algum caminho mau, Senhor. Venha, ó Deus, selar cada coração com o batismo do Espírito Santo. Aqueles ainda, Senhor, que estão tão longe, aqueles que estão tão apostatados, aqueles que estão desviados, aqueles, ó Deus, que não têm dado valor para vir, para cultuar, para vir à igreja, aqueles que estão, Senhor, Pai, vivendo de qualquer maneira. Deus, desperta estas vidas, desperta estes corações, ajuda-nos a estar nos vestindo da roupagem da palavra, assim como aquele sumo sacerdote, ó Deus, entrava e alimentava daquele pão. Hoje, nós podemos entrar porque o caminho foi aberto, o véu foi rasgado, e nós podemos entrar véu adentro, e estar a sós contigo, alimentando do maná da panela dourada, Senhor. Deus eterno, vem alimentar estes corações. Não estamos, Senhor, pensando neste alimento do mundo, no alimento físico, pois o alimento que Moisés lhes concedeu, aquelas pessoas morreram outra vez, Senhor, mas o alimento do Filho de Deus é para a vida eterna, e é isto que nós estamos buscando, Senhor. Que este pão, este alimento traga vida para estes corações, traga uma experiência melhor, traga, Senhor, uma verdadeira comunhão, traga uma verdadeira intimidade contigo, Senhor. Que cada irmã, cada jovem, cada criança, cada ministro da Tua palavra, cada um daqueles que tem chorado, cada um daqueles que tem feito conhecido a sua condição, ó Deus, que eles possam alcançar a vitória nesta noite, Senhor. Dá a vitória para os Teus filhos, ó Deus. Sela este povo, Pai. Assim como o Senhor selou o Filho do homem, ó Deus, que estes filhos recebam este selo do Espírito. Ó, nós estamos clamando a Ti, Senhor. Estamos esperando algo, Senhor, que movimentará
ao ponto de transformar estes corpos, nestes corpos mortais, para aqueles corpos imortais. Estamos esperando esta grande infusão de fé, Senhor, que haverá de descer num desses dias. E cada um destes filhos, cada um destas filhas, cada uma destas famílias que choram a Deus, que clamam, que buscam, que velam, Senhor, eles um dia, Pai, estarão tão próximo de Ti, naquele mesmo corpo glorioso, esperando encontrar com os nossos entes queridos, aqueles que já partiram, Pai. Mas enquanto nós atravessamos esta jornada, nós queremos estar em pé, diante do Filho do Homem, Senhor. Queremos ser encontrados em nosso posto do dever. Unja os ministros, Senhor. Unja cada pregador, cada pastor, cada missionário, cada apóstolo, cada profeta, cada, Senhor, um dos Teus filhos, cada um destes filhos que operam, que trabalham na causa do Senhor, que eles recebam ânimo, que eles recebam o entusiasmo da palavra, que eles sejam fortalecidos pelo maná do Senhor, que eles recebam, ó Deus, virtude do Senhor, que eles recebam a inspiração vindo do Senhor, que eles recebam saúde, Senhor, saúde espiritual, saúde natural para os seus corpos físicos, Pai. Cura os enfermos, visita, Senhor, cada filho que está, Senhor, passando por horas amargas. Deus, é uma hora, Senhor, que as tempestades têm se aproximado. Nós vemos já, Senhor, as nuvens escuras cobrindo esta terra. Nós vemos, Senhor, o concílio se aproximando. Nós vemos, ó Deus, Satanás trabalhando. Mas nós vemos também o Espírito Santo aprontando, Senhor. Nós vemos a noiva sendo vestida, esta noiva que é clara como o sol, Senhor. Esta noiva, Senhor, que tem vestido a roupagem da palavra. Deus eterno, nós somos tão agradecidos, porque o Senhor tem aberto os nossos olhos. O Senhor nos tem tirado da escuridão de Laodiceia. O Senhor tem revelado, o Senhor tem feito conhecidos os teus segredos a este pequeno rebanho, Senhor. Então, Pai, nós somos tão gratos por isso, porque podemos caminhar através da fé, podemos, ó Deus, avançar cada polegada do caminho, sabendo que a vitória, Senhor, já está dentro de nós, ó Deus. Senhor Jesus, escuta o clamor deste povo, Pai. Escuta os teus filhos. Ouve, Senhor, a petição de cada um deles, de cada irmã, Senhor, de cada irmão, ó Deus, de cada um, Senhor, que tem chorado, ó Pai, de cada um, Senhor, que tem se aproximado. Deus, queremos ser mais fiéis para o Senhor, queremos ser mais sinceros, porquanto, ó Pai, o Senhor diz que deveríamos, ó Deus, ter esses asmos da sinceridade, da fidelidade, do amor, Senhor, desta caridade que é o vínculo da perfeição, que estes frutos do Espírito possam estar, Senhor, na vida, na alma de cada um destes filhos, que eles possam, Senhor, estar recebendo este poder, que eles possam, Senhor, estar preocupados, convencidos que é a hora de um aprontamento, que é a hora, Senhor, de estarmos mais perto do Senhor. Se o Senhor vier e o Senhor nos tocar, então algo sucederá, algo acontecerá, Senhor. Nós recordamos aqui de nossos irmãos que estão viajando, nós recordamos dos irmãos, Senhor, nestes países, os que trabalham na obra do Senhor, aqueles, Senhor, que trabalham nas traduções das mensagens, aqueles, ó Deus, que viajam de norte a sul, de leste a oeste, que enfrentam os perigos das estradas, que enfrentam os demônios, que enfrentam, Senhor, os lugares perigosos, mas nós cremos que o anjo do Senhor acampa ao redor e guarda
e livra, Senhor, os teus filhos de toda maldade. Ó Senhor Jesus, tudo é possível ao que crê, Senhor. Se o Senhor vier e o Senhor nos tocar com o toque do teu Espírito, então tudo, Senhor, se completará. Venha completar esta obra, Senhor. Venha completar esta fé. Venha preencher estes vasos nesta noite. Venha selar estes vagões até o destino eterno, Pai. Nós estamos esperando chegar esta hora, Senhor. Nós queremos chegar ao fim da caminhada. Queremos estar em pé, Senhor. Não queremos olhar para trás. Queremos olhar para o prêmio da soberana vocação de Jesus Cristo. Queremos estar olhando, Senhor, o lugar que o Senhor nos está levando. Pois o Senhor está nos levando a um lugar melhor, a um lugar maior, Senhor. E nós estamos aqui em pé nesta noite, é por Tua graça. Pois a Tua graça, Senhor, é capaz de nos transportar, nos fazer atravessar muralhas, nos fazer atravessar vales escuros, sendas escuras, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor. Nós estamos esperando, nós estamos lutando, nós estamos no campo da batalha, Senhor, onde as lágrimas dos teus filhos um dia serão enxugadas, não haverá mais choro, e se houver, será choro de gozo, será choro de alegria, não haverá mais tristeza, não haverá mais pranto, não haverá mais trabalho braçal, não haverá, Senhor, mais perseguição, não haverá, Senhor, mais enfermidade, não haverá, Senhor, mais tristeza, mas será apenas a eternidade, Senhor. O tempo não será contado, e nós estamos caminhando. Nós sabemos que as lutas são grandes, que as provas são difíceis, que é um momento, Senhor, de decisão, mas a decisão que nós temos tomado é que nós levaremos esta mensagem em nossa alma, em nosso coração, até que nossos corpos sejam transformados para ser a semelhança do Filho de Deus, Pai. No nome de Jesus Cristo, Senhor, nós entregamos nossa alma, nós entregamos nosso coração, nós nos colocamos diante do altar do Senhor. Neste altar, nós fazemos conhecido as nossas dores, Pai. No nome de Jesus Cristo, sela esta palavra, Senhor, em nossos corações, que estes segredos, este alimento, estejam selados nestes corações, nessas tábuas de carne do coração humano. Hoje e sempre, Senhor, nós nos entregamos a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo, e para a Tua glória somente nós oramos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe a todos. Jesus disse, oculto para o mundo, mas revelado a estes pequeninos. Vós sois estes pequeninos. Vocês têm recebido, irmãos, este grande alimento da palavra através da manifestação do Filho do Homem para este tempo do fim. Nós somos privilegiados por isto, quando milhões e bilhões de pessoas estão hoje lá fora, atrás, perdidos, achando que estão corretos, estão certos, mas Deus encontrou-se com você naquele lugar secreto e entregou para você tudo aquilo que você precisava saber. Era igual a Abel. O sangue de Abel, ele não podia salvar Caim. O sangue de Abel, morreu lá no início do mundo, o primeiro a morrer, justo. Aqui, quando começou o Novo Testamento, outro justo morreu. Aquele sangue de Abel não podia perdoar ninguém, não podia esconder ninguém. Mas este do Novo Testamento, este morreu e agora o seu sangue nos esconde a todos, tanto judeus como a gentios. Graças a Deus. Nós vamos ouvir um hino e logo estaremos encerrando.